Bom dia, pessoal do sétimo ano A, sétimo ano B e sétimo ano C. Estamos aqui mais uma vez para uma aula de História e vamos dar continuidade ao nosso assunto, o Estado absolutista e o mercantilismo. Espero que todos estejam bem, estejam se cuidando, estejam em isolamento social. E o conteúdo que a gente vai trabalhar hoje, ele se encontra no livro de vocês, na página 56 até a página 63. Então, peguem o livro de vocês, abram na página 56 até a página 63, façam uma leitura novamente. A gente vai fazer uma revisão dos conteúdos que já foram trabalhados, vamos finalizar o conteúdo de mercantilismo, certinho? Então vamos lá, nós começamos a trabalhar no começo dessa unidade 5 lá, o capítulo 5 mais precisamente, o que seria absolutismo. O absolutismo vai ser o sistema de governo que vai predominar em toda a Europa durante o século XVI e século XVIII, onde vai ter um conjunto de reis do continente europeu que vão governar sem prestar contas à sociedade, onde somente eles mandam, sem ter que prestar conta a ninguém. E quais seriam as características do absolutismo, pessoal? A característica do absolutismo, pessoal, é a centralização do poder, da autonomia na mão de um rei, de um absolutista. E o ápice do absolutismo ele acontece na Europa no século XVI e século XVII. E o que é que vai beneficiar muito a questão do poder absolutista? Vai ser a reforma protestante, onde vai ter uma divisão da Igreja Católica que vai, de certa forma, fortalecer o protestantismo que vai surgir a partir de Martinho Lutero e vai enfraquecer o poder do Papa, o poder da Igreja Católica, que no caso a Igreja Católica vai passar a ser subjugada, vai passar a ser submissa a quem? Aos reis absolutistas que têm tendência o que protestante. Nós temos aqui, pessoal, o rei Luís XIV. Quem foi Luís XIV que nós também já vimos? Luís XIV ele foi o rei da França, conhecido como Rei Sol, que era um rei bastante exagerado, que nasceu em 1638 e morreu em 1715. E esse exagero dele, pessoal, era marcado pela ostentação e nos rituais que envolviam vestes, objetos, alimentos. Na corte, todas as festas que ele fazia, ele ostentava muito. Ele governou durante quase 72 anos. E nesse processo aí, pessoal, por esse exagero, ele era chamado de Rei Sol. Vimos também, pessoal, os principais teóricos do absolutismo. Estudamos dois em especial, que foi Thomas Hobbes e que foi também Jacques Bossuet. Quem foi Thomas Hobbes, pessoal? Thomas Hobbes é esse carinha aqui que vocês estão vendo nessa imagem. Ele era um filósofo inglês que nasceu em 1588 e morreu em 1679. Ele vai defender que o ser humano ele é egoísta por natureza, ele só pensa em si, não tem a preocupação em que o outro também esteja bem, ele só quer saber que ele está bem e pronto. E ele escreveu um livro chamado O Leviatã, que é esse livro que vocês estão vendo aqui, a capa do livro. Nesse livro, pessoal, o Leviatã, ele simplesmente vai afirmar que somente o Estado seria capaz de limitar a liberdade do cidadão, de criar um conjunto de legislações que vai controlar a liberdade do indivíduo e que ele simplesmente vai evitar com que tenha atrito entre a população de uma determinada sociedade. E ele também vai dizer que essa autoridade, por ser representada por um monarca ou por uma assembleia, não necessariamente somente a uma pessoa, ela deve ser exercida sem contestação dos seus súditos, ou seja, ninguém, em hipótese alguma, poderia contestar o poder do rei absolutista, que tinha como função principal também o que? Proteger a vida humana. Um outro teórico absolutista que era muito amigo também de Luís XIV foi Jacques Bossuet, esse homenzinho aqui da foto, né? Ele foi um bispo e teólogo francês que nasceu em 1627 e morreu em 1704. Ele vai defender o rei
como uma pessoa que foi mandada por Deus e que sua autonomia não deve ser questionada em hipótese alguma, e que vai escrever um livro chamado de A Política Tirada da Sagrada Escritura, que nesse livro chamado A Política Tirada da Sagrada Escritura, baseada na Bíblia Sagrada, Jacques Bossuet ele vai dizer que ele vai criar a doutrina do direito, ou seja, a doutrina do direito divino dos reis, ou seja, ele vai dizer que o rei ele está na terra representando a autoridade divina. E se ele representa a autoridade divina, não cabe a ninguém questionar. Porque se você questionar a autoridade divina, você está questionando quem? A Deus. Então logo você vai ser acusado também de heresia. Certinho? E aí vemos agora a questão do mercantilismo, que é de fato o assunto que nos interessa para finalizar esse tópico, que está aí no livro de vocês na página 61. O que foi o mercantilismo, pessoal? O mercantilismo ele era uma política econômica que foi adotada pelas nações europeias entre o século XV e século XVIII, que tem como função manter a economia do Estado mais equilibrada. E o mercantilismo ele vai surgir exatamente com o fim do feudalismo. Vocês devem lembrar que o feudalismo foi quando houve uma ruralização da Europa, o comércio desapareceu, e aí as terras eram divididas, que uma parte ficava para o rei, uma parte dos camponeses, e tinham as terras comunais. E aí o que acontece? Quando o comércio ele volta a surgir novamente, o feudalismo ele simplesmente deixa de existir e surge aqui a formação do chamado Estados Modernos Nacionais, que são o quê? Os estados que têm o poder centralizado na figura do rei, ou seja, na figura de um rei, absolutista, certinho? Quais são as características, pessoal? Quais são as características do mercantilismo? A primeira é o metalismo. O que é o metalismo? O metalismo, conhecido também como bulionismo, ele consistia no princípio em que um país que tem mais ouro, mais prata, mais cobre, ele é mais rico. O que tem menos ouro, menos cobre, menos prata, ele é mais pobre. Então, a questão que vai medir a riqueza de um país é exatamente a quantidade de ouro, de prata e de cobre. Quanto mais tem, ele é mais rico. Quanto menos tem, ele é mais pobre. Uma outra teoria, pessoal, também aí, uma característica, é o colbertismo. O colbertismo ele vai ser influenciado por um cara, Jean-Baptiste Colbert, por isso que vai levar o nome de colbertismo, que ele vai ser caracterizado exatamente pelo incentivo de que das manufaturas. O que vai acontecer? Ele vai incentivar a manufatura como tecidos, ferramentas e outros produtos, porque esses produtos vão abastecer o mercado interno e o que vender vai ser vendido por um preço bem alto para que o governo possa ganhar mais dinheiro. Certinho? E por fim temos aqui a chamada balança comercial favorável, que é uma outra característica, pessoal. Os governos criavam medidas protecionistas para encarecer os produtos importados e reduzir sua entrada no reino, ou seja, tudo que era produzido em um país, ele era vendido por um preço mais alto, mais elevado, para poder arrecadar mais dinheiro e beneficiar o seu país. E os produtos que vinham de fora, que deveriam entrar naquele país, o país que receberia o produto criou um conjunto de taxas para que esse produto ficasse mais barato. Então o que acontecia? Às vezes o produto ele entrava no país mais barato ou ele não entrava. Então se ele não entrava, não tinha como concorrer com o produto daquele país. Dessa forma o país tinha mais produto seu, um produto nacional, do que produto importado, e aí a sua economia sempre ficava superior à economia de outros países. Temos aqui, pessoal, fatores que foram importantes para a acumulação de riquezas durante o mercantilismo. Primeiro foi o monopolismo. O que acontece? O monopolismo era quando o Estado, somente ele, tinha o poder e a autonomia de explorar uma determinada região
e vender todos os produtos daquela região, ou de cultivar um determinado produto, de arrecadar um determinado imposto, de arrecadar uma determinada taxa. Ou seja, o monopolismo ela controlava a produção e controlava o comércio. Então, isso era uma forma de que o Estado ganhasse muito mais dinheiro. Outra forma também de acumulação de riquezas, pessoal, capital, né? Que no caso era uma forma de que os saques que o governo fazia nas regiões conquistadas enriquecesse muito mais o seu país. Então, por exemplo, o Brasil durante muitos anos pertenceu a Portugal até 1822. Então, durante todo o tempo que o Brasil foi explorado por Portugal, toda a riqueza que era extraída do Brasil servia apenas para enriquecer Portugal. Então, isso aí seria a questão do capital. Outros países também que se tornaram colônias de outros países sofriam o mesmo processo. Elas eram exploradas, né? E aí, simplesmente o país de origem, a metrópole, ficava mais rica. Eles também, pessoal, ganhavam muito dinheiro com as especiarias. Nós vimos que as especiarias eram produtos como tempero, pimenta, açúcar, cravo, canela, que isso era encontrado aqui nas Índias e vendido no continente europeu. E no continente europeu, como não tinham esses produtos, eles eram vendidos por um preço muito mais elevado. E aí o que acontece? Aumentava também a acumulação de riqueza desses países. Um outro fator também que vai aumentar muito a riqueza dos países também é o trabalho compulsório, ou seja, o trabalho forçado. Vocês devem lembrar que no Brasil, durante o período colonial, quem trabalhava nas lavouras era quem? Os indígenas e os africanos que vinham da África na condição de escravos. E tinha alguns países também que aplicavam a pena do degredo. A pena do degredo era quando a pessoa cometia um determinado crime, e aí ela não era negra, não era índia, ela era branca, então ela era obrigada a realizar trabalhos forçados, tanto na agricultura, como na pecuária, também como na exploração de minerais, em especial do ouro e da prata, certinho? Então eles não tinham que pagar a pena do degredo, não tinham que pagar o índio, não tinham que pagar o negro. Então com isso o produto saía praticamente de graça, né, a questão da sua produção, e eles vendiam por um preço bem elevado, ganhavam mais dinheiro. E para que a gente possa finalizar, vamos finalizar aí com os cercamentos. O que foram os cercamentos? Vamos recordar, durante o período feudal houve uma ruralização da Europa. Com essa ruralização da Europa, simplesmente as terras serão divididas, uma parte fica para o senhor feudal, uma parte para os camponeses e tinha as terras comunais. As terras comunais elas foram tomadas, pessoal. O governo criou um decreto que tomava as terras comunais e as terras dos camponeses para quem? Para os reis absolutistas. E é o que acontecia. Os grandes proprietários rurais, eles começaram a cercar e se apoderar das terras comunais, que eram utilizadas pelos camponeses para a produção agrícola. E nessas terras eles criavam ovelhas, das quais eram retiradas a lã, que era utilizada na indústria têxtil, na produção de fios, linhas e tecidos. E aí o que vai acontecer com os camponeses, pessoal? Os camponeses simplesmente vão ficar sem terra. E para poder sobreviver, vão ir para a cidade. Quando chega na cidade, vai ter uma grande quantidade de mão de obra. Muitas pessoas querendo trabalhar. E resultado, como vai ter uma grande quantidade de mão de obra, simplesmente essa mão de obra vai sair mais barata. Porque o excesso, a oferta em excesso, ela provoca a desvalorização, enquanto a ausência ela provoca a valorização. Então, como teve mais camponeses que se destinaram à cidade para trabalhar nas fábricas, nas indústrias, no comércio, ele simplesmente vai começar a ter uma exploração da mão de obra aí. Porque o que acontece? Ela vai se tornar mais barata e as pessoas vão trabalhar, vai trabalhar pai, vai trabalhar mãe, vai trabalhar filho, todo mundo vai trabalhar, só que infelizmente o padrão de vida deles não será tão bom ainda.
E aí, com esse processo desse pessoal sair do campo e para a cidade, onde vai surgir a chamada Revolução Industrial, que a gente vai ver posteriormente. Então, qualquer dúvida, deixe os comentários lá no YouTube ou deixe os comentários no grupo do WhatsApp para que eu possa estar sanando a dúvida de vocês, certinho? Até mais!